Canta não, a gente vai editar. Temos edição. Vai, vamos lá. Primeira vez que eu faço alguma coisa assim, gente. Normal. É minha primeira vez também fazendo uma coisa assim. Mas você parece que... Nunca participei de um podcast. Que emoção. O podcast é seu. Fala isso. claro. O professor de língua inglesa na Prefeitura de São Paulo, sendo da nossa escola desde 2013. Foi o professor de informática educativa e de língua inglesa no CIEJA, Perus por 4 anos. E do cursinho UNEAFRO Lombac. É formado em letras, tradutor e intérprete inglês-português pelo Centro Universitário Ibero-Americano. Casado, pai de 2 adolescentes e fotógrafo nas horas vagas. Olá, gente. Olá. Muito bom dia para vocês. Bom, eu sou a Clara e a primeira pergunta é... Bom, nós temos ciência que você já queria incluir o projeto Imprensa Jovem no nosso currículo há muitos anos. E a gente quer saber como era a sua opinião sobre educação pública antes de iniciar o projeto e vendo todo o desenvolvimento e todo o processo dos alunos, como se encontra essa sua opinião hoje em dia? Bom, eu sempre tive a opinião de que a educação pública ela é importante, ela é o ideal para os alunos, porque na escola pública a gente tem a liberdade de ensinar, né, de uma forma livre e conseguimos, né, fazer com que os alunos consigam participar de tanto dos projetos, tanto das aulas. E antes da nossa escola ter tantos projetos, os alunos já eram comprometidos, a gente já tinha alunos comprometidos, mas a gente vê que com os projetos, uma escola que tem projetos de contraturno, como a Imprensa Jovem, os alunos são mais comprometidos, os alunos conseguem ter um rendimento melhor, porque eles se sentem importantes. Os alunos se sentem, né, incluídos na construção da escola. Então, eu acho que depois do projeto, o desempenho, inclusive, de muitos alunos melhorou bastante. Então, a gente tem alunos bem melhores quando a gente tem projetos na escola. Bom, gente, eu sou a Lara e continuando a pergunta sobre a educação pública, o Imprensa Jovem influencia de forma positiva no ensino dos estudantes. Já são notórias as melhorias de comportamento e postura de seus alunos após o início do projeto? Sim, a gente tem alguns alunos no projeto, inclusive, que na sala davam até algum certo trabalho, né? Ou alunos que eram muito tímidos, né? Alunos que a gente não conhecia nem a voz dos alunos, né? Então a gente tem alguns alunos que a gente não conhecia, não sabia se eles falavam ou não. E agora no projeto a gente vê os alunos sendo repórteres, a gente vê os alunos entrevistando pessoas, né? Fazendo vídeos, fotografando, conversando com pessoas diferentes. Então a gente vê uma melhora muito grande, inclusive no comprometimento dos alunos com a escola. Bom, e aliás, por que o senhor decidiu começar esse projeto na escola? Desde 2013 que eu cheguei aqui nessa escola, eu tinha essa ideia de fazer projetos no contraturno. Porque eu sempre achei que, né, a escola só ganha com isso. A escola sempre vai ganhar com projetos interdisciplinares no contraturno. Só que, por vários motivos, né, por às vezes indisponibilidade de horário, às vezes até de material, a gente não conseguia fazer o projeto. E agora, esse ano, a gente teve a conjunção de todas as coisas, a gente conseguiu, né, iniciar esse projeto. E a gente consegue já ver os frutos, né, todos os dias. E esse projeto Imprensa Jovem, ele existe na Prefeitura de São Paulo há 18 anos. Já há 18 anos que ele é desenvolvido em várias escolas da rede pública da Prefeitura de São Paulo.
E tem muitos alunos que participaram desse projeto e hoje são jornalistas até conhecidos. Então a gente tem, né, com o Imprensa Jovem, um retorno dos alunos. Porque apesar de muitos alunos serem do 9º ano, por exemplo, mas eles saem daqui, né, a gente sabe que eles vão sair daqui e vão continuar produzindo, continuar sendo ótimos alunos em qualquer lugar que eles forem. Qual é o maior objetivo como professor orientador desse projeto? Trazer os alunos, fazer com que eles consigam ter autonomia, né? Porque o importante não é eu estar aqui, eu falar para os alunos o que eles vão fazer. O importante é a gente conseguir que os alunos façam, os alunos produzam. O projeto Imprensa Jovem, ele tem na sua base o protagonismo dos alunos, os alunos protagonistas. E a gente vê aqui, né, a gente já teve várias experiências aqui, de que vocês fazem o trabalho, né? Esse trabalho aqui na escola, são vocês que fazem. Eu estou aqui só orientando, né? Eu estou aqui só, às vezes, só olhando vocês fazerem. Porque vocês fazem muito bem, inclusive. Bom, o que te motivou e continua a motivar a fazer tal empenho? O resultado. Porque o resultado, quando a gente pensa em resultado na escola pública, muitas vezes a gente pensa em notas, né? Quando a gente fala em desempenho dos alunos, muita gente pensa em notas. E eu acho que, além das notas, né, muitas vezes tem esse brilho no olhar de cada um aluno que participa do projeto, né? E isso me incentiva a cada dia a estar aqui. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente deu 6 aulas no dia, né, correu para lá e para cá o dia inteiro, né, tá querendo ir para casa dormir, mas só de pensar em estar aqui com vocês, isso já é né, uma recompensa muito boa. Como foi sua adolescência? Qual eram seus hobbies e sonhos que você fazia em suas horas vagas? Como jovem negro na periferia, né, a minha adolescência foi uma adolescência bem complicada, né? E a gente pensa assim, hoje eu sou um professor, eu, né, tenho já um certo prestígio no meu trabalho, né? Eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho quase tudo que eu pensei em ter, mas a minha infância foi bem diferente disso, porque hoje vocês moram aqui na região do Morro Doce, né? E vocês veem a dificuldade que já é morar aqui. Eu morei aqui no Morro Doce nos anos 80. No final dos anos 80, começo dos anos 90. Então vocês imaginem a dificuldade, né? Era mais difícil ainda, né? Eu morava no Jardim Jaraguá, no quilômetro 22, e toda essa parte aqui que a gente conhece do Jardim Canaã era tudo mato. Eu literalmente, né, quando os pais de vocês falam, não, quando eu cheguei era tudo mato, mas quando eu cheguei aqui era tudo mato mesmo, né? Então, assim, a gente sofria sem lazer. Hoje vocês têm o Céu Anhanguera, a gente não tinha. A gente tinha um campo de futebol no lugar do Céu Anhanguera, que às vezes a gente vinha jogar, brincar, brigar, né? Porque sempre teve uma rivalidade entre o Jardim Jaraguá e o Morro Doce, então a gente vinha aqui brigar com eles, né? Hoje eu dou aula para os filhos de várias pessoas, porque eu já briguei bastante aqui nos anos 90. Mas, como todo adolescente, a gente tinha sonhos, né? Eu tinha sonhos, o sonho de ser reconhecido, de ser alguém, de fazer alguma coisa que fizesse principalmente diferença na vida das pessoas. E, assim, nem todos os meus sonhos se realizaram ainda, né? Ainda tem bastante coisa que eu ainda tenho que conquistar, mas só de chegar aqui hoje, olhar para a cara de vocês e ver vocês, né, a cada aula, que quando termina uma aula, é claro, não é 100% dos alunos que prestam atenção nas aulas, né? Não é 100% dos alunos que se interessam pelas aulas. Mas
só de olhar o brilho no olhar de cada aluno, né? O desenvolver de cada aluno. Porque a gente dá aula para vocês por 3, 4, às vezes 5 anos. E a gente vê o desenvolvimento de vocês. Então, para cada aluno que sai daqui no 9º ano, que a gente consegue acompanhar, a gente tem aquele quentinho no coração de falar, nossa, eu ajudei a fazer esse aluno se tornar alguém a mais do que ele era, né? E assim, como eu falei, jovem, negro, periferia, né? A gente tinha problemas muito grandes com racismo, com a polícia, com tudo. Todos os problemas que os jovens enfrentam hoje em dia, nos anos 90, parece que eram maiores, né? E aí a gente tinha que viver, tinha que sonhar. Todos os sonhos se realizam? Não, nem todos. Mas a gente tenta, né? A gente vai tentando, os sonhos vão mudando, né? Porque lá na adolescência você pensa em ser uma coisa. Mas hoje, por exemplo, vocês têm Enem, vocês têm vários outros jeitos de conseguir uma bolsa, conseguir uma faculdade, né? Eu fui fazer a minha faculdade, eu já estava casado, né? Quando eu comecei a minha faculdade. Eu comecei a minha faculdade, né? Como a Laís disse, eu sou formado em letras, tradução e interpretação, né? Letras, tradutor e intérprete pelo Centro Universitário Ibero-Americano, que inclusive não existe mais, né? Porque com essas compras de faculdades feitas por algumas instituições, eles compram a faculdade que está fazendo sucesso, colocam o nome deles e depois fecham. A minha aconteceu isso, né? Mas era um centro de referência em tradução e interpretação. Mas o meu sonho antes não era ser um professor de inglês, português. Ele estava dentro dos meus sonhos, estava dentro do que eu pensava, do que eu almejava. Mas, na verdade, o que eu queria mesmo era trabalhar com informática. Ganhei uma bolsa de 100% para fazer informática no Mackenzie, mas não para fazer ciência da computação, mas não fui, né? Não deu para eu ir. E aí eu vim para o lado das letras. E aí sou formado, especializado em análise do discurso, né? Porque eu adoro ouvir as pessoas falando e entender o que as pessoas falam, né? Querer saber o que as pessoas falam. Tanto que nas minhas aulas eu tento ouvir vocês falando. Às vezes a gente não ouve, né? Que vocês não falam. Mas a gente tenta ouvir vocês falando, né? Porque minha especialização é em análise do discurso. É analisar o que as pessoas falam, entender e, né? Tentar chegar a um entendimento, né? Mas foi isso, né? Uma adolescência complicada, pobre, né? Não deixei de ser pobre ainda, mas pretendo. Pretendo, um dia, quem sabe, né? Bom, e continuando esse assunto de briga, aproveitando que você falou, né? Como era o seu comportamento na escola? Você gostava de estudar e era muito focado nas aulas? Ou você preferia as brincadeiras e atividades mais descontraídas? Olha, se você olhar o meu histórico do ensino fundamental, Fundamental 1 e 2, você vai ver que as matérias que eu tinha um pouco mais de dificuldade eram língua portuguesa e língua inglesa. Ah, então... então tá bom. Mas assim, não, eu era um bom aluno. Mas era tipo assim, eu tirava... Eram letras, né? A maioria do tempo que eu estudei eram letras. Então, eu tirava A e B nas outras matérias e C em língua portuguesa, inglês e matemática, né? Aí eu comecei a gostar da língua inglesa e aí eu comecei a ficar melhor, né? Aí eu comecei a estudar, comecei a ficar melhor, né? Estudo inglês já há uns 20 anos, não, um pouco mais, uns 30 anos que eu estudo inglês. Nunca parei de estudar, porque eu acho que estudar é a única coisa que faz a gente melhorar como ser humano, né? Porque às vezes a gente pensa, vou estudar para ganhar dinheiro, né? Só que eu, por exemplo, vim para uma área que não dá dinheiro.
A educação, ela não dá dinheiro. Ela, né, tipo, dá pra gente ter uma vida confortável, mas dinheiro, assim, não. Se ficar rico com a educação, a gente não fica. Mas, né, é uma profissão que, né, tá boa, é boa. Mas, assim, eu estudava numa escola da prefeitura, né, o Euclides Custódio da Silveira, aqui no Parque São Domingos. E lá, quando eu estudava lá, eu estudei até a 5ª série, porque ainda era série, né? Agora vocês têm anos, a gente tinha série. Estudei até a 5ª série, que seria o 4º ano. Na 5ª série, até a 5ª série, nessa escola, na minha sala, tinha eu e mais uma aluna negra. Hoje eu sou professor, né, de língua portuguesa e inglesa. Essa outra aluna negra, ela é uma escritora. Então, os dois, nós fomos para a área das letras. Mas, você já assistiu naquela série Todo Mundo Odeia o Chris, né? Claro. Eu me sentia exatamente igual ao Chris. Porque eu achava que só tinha eu de negro lá. Né? E era difícil, bem difícil. Mas era uma escola que, nos anos 80, hoje a gente não tem tanto, a gente até tem essa diferença, mas não é tanto quanto era nos anos 80, que é a diferença entre os sistemas de educação da prefeitura e do Estado. As escolas do Estado, elas eram bem mais... os alunos aprendiam as coisas bem mais devagar, vamos dizer assim. Então, quando eu saí lá da escola, né, municipal que eu estudava, lá no Parque São Domingos, e vim para cá, para o Zoraide, aqui no 22, eu já sabia tudo que eles estavam fazendo na 6ª série. Eu já tinha aprendido lá. E aí, quando o aluno sabe, né, um pouquinho mais que a média, ele tem 2 caminhos: ajudar os outros ou bagunçar. Qual caminho que eu escolhi? É assim que vocês pensam de mim? Nossa. Você já contou algumas histórias. Só que eu tirava as melhores notas. Então, porque eu já sabia, como eu já tinha estudado quase tudo no 5º ano, na 5ª série, né? Na 6ª série eu passei na escola, né? Mas depois eu tomei vergonha, né? Aprendi que, né, não era bem assim e voltei a ser, né, o bom aluno que eu sempre fui. Né? Eu tenho boas notas, né? Não estou aqui só falando por falar, mas eu tenho notas boas, notas interessantes até no meu histórico. Né? Mas eu já fui um rapaz, né, que não gostava muito de obedecer às ordens. Mas o tempo vai fazendo a gente amadurecer, né? E fazendo a gente melhorar. Ainda bem, né? Quem são suas maiores inspirações? Sejam famosos, familiares, amigos, alguém importante para você. Olha, eu tenho uma inspiração que ela é muito, né, faz muito parte da minha vida, que talvez vocês até conheçam, talvez tenha até dado aula para vocês, é a professora Cláudia, minha irmã. Ela é mais velha que eu e eu sempre me inspirei, né, nela, né, e nos meus irmãos mais velhos. Eu tenho uma relação com os meus irmãos muito boa, que eles são basicamente minha inspiração. Antes, né, durante o meu crescimento, minha inspiração maior era minha mãe. Porque minha mãe, ela faleceu já há um bom tempo, mas quando ela, né, ainda estava aqui com a gente, ela era uma mulher assim, muito justa, muito educada, né, ela pensava sempre nos outros. E eu acho que isso me influenciou um pouco, né? Inclusive na profissão, né? Porque quando a gente vem para a educação, a gente vem pensando mais no outro do que na gente, né? Muitas vezes a gente deixa a gente de lado para, né, poder olhar para o outro. E fora a minha família, né? Paulo Freire, que, né, eu já li alguns dos livros do Paulo Freire, não li todos ainda. Mas Paulo Freire, com a concepção de educação dele, né, e de levar a educação principalmente para as pessoas que não, né, tinham condições de fazer as pessoas
refletirem sobre educação, né? Então Paulo Freire é das pessoas que eu tenho bem, né, em alta nas minhas inspirações. Bom, e continuando, a gente sabe que em muitas das suas aulas você fala sobre música e sobre os artistas que você gosta, e a gente quer saber agora, quais são os principais artistas que você admira? Essa é uma pergunta bem difícil, porque eu ouço de tudo, eu gosto de tudo, né? Então, desde Racionais, que eu ouvia na minha adolescência, ouvia e os via também, porque durante minha adolescência eu trabalho desde os 12 anos de idade, e na minha adolescência eu trabalhava no centro de São Paulo, então eu encontrava com o pessoal dos Racionais na Galeria 24 de Maio, lá no centro de São Paulo. Então, muitas vezes, ou na Estação São Bento, eles ficavam sempre por ali. Então, às vezes, no final de semana, quando eu ia trabalhar, voltava do trabalho, passava por lá, eles estavam lá. Então, eu ficava lá ouvindo eles falando, né? E era maravilhoso. E tanto que, quando a gente faz uma faculdade, a maioria delas pede um trabalho de conclusão de curso, né? Meu trabalho de conclusão de curso, ele foi sobre os Racionais, sobre 2 músicas dos Racionais, que eu fiz uma análise do discurso, né, existente nas músicas dos Racionais, né? E depois disso eu tive alguns problemas, porque o DJ dos Racionais, eu já encontrei com ele algumas vezes depois do meu trabalho, né? E uma das vezes eu falei para ele, eu fiz um trabalho sobre vocês. Aí eu encontrei com ele na Quilombac, aqui em Perus, né? Um espaço cultural que tem aqui em Perus. Eu encontrei com ele lá e eu falei para ele, eu fiz um trabalho sobre vocês. Ele falou, não foi aquele falando mal não, né? Eu falei, fui eu. Então, eu tenho esse negócio. Eu fui o cara que gosta muito de Racionais e falei mal de Racionais no meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, né? Acontece, né? Passada, Quando e o que fez o senhor se interessar por essa profissão? Quando eu estava na 7ª série, eu tinha uma professora Celina, né? Ela foi professora também, vários dos meus irmãos, mas a professora Celina era uma professora que ela tinha porque ela se aposentou, né? Não porque ela faleceu, mas ela tinha um amor tão grande à profissão dela, e ela ensinava inglês pra gente com uma vontade, assim, um amor, que aquilo foi me cativando. É claro que assim que eu saí do ensino fundamental, fui para o ensino médio, eu não consegui fazer a faculdade, fui fazer anos depois. Mas eu acho que, nas minhas aulas eu coloco um pouco daquilo que eu aprendi com ela. Um pouco desse amor pela profissão, né? Porque nem sempre dá para ver o amor que eu tenho pela profissão, porque às vezes eu reclamo demais com vocês, mas, né, brigo demais com vocês, mas eu gosto muito da minha profissão, eu gosto muito do que eu faço, né? E essa professora, ela me influenciou muito, né? Eu devo a ela, eu já falei isso para ela, eu tive a oportunidade quase de trabalhar junto com ela, mas o ano que eu comecei a trabalhar, ela se aposentou. Então eu não consegui trabalhar junto com ela, mas ela me inspirou bastante. Bom, e aliás, você já passou por outras escolas antes dessa? Eu, na Prefeitura de São Paulo, eu sou professor dessa escola desde 2013, mas não fiquei aqui o tempo todo, né? Em 2018, eu saí daqui, continuei sendo professor daqui, mas saí daqui e fui dar aula no CIEJA Perus. O CIEJA Perus, ele é um local aqui no bairro de Perus, que ele tem... Lá eles dão aula só para EJA, então é educação de jovens e adultos. E eles têm uma estrutura toda diferenciada que possibilita que os alunos vão a qualquer horário para a escola e eles consigam ter as aulas. Eles têm 6 turnos,
A gente aqui na nossa escola só tem 3, né? Só tem 3 turnos. Lá eles têm 6, né? E aí lá eu aprendi bastante com o pessoal do CIEJA, né? Só que aí acabei voltando para cá, né? Porque estava fazendo falta um pouquinho esse contato com adolescentes, né? E eu já dei aulas também em escolas do estado. Em escolas do estado, escolas estaduais, eu já dei aula em umas 5 escolas, né? Diferentes. E a principal delas, o Zoraide, no 22. Você já sofreu algum preconceito por ser homem e professor, além de racismo? Já que essa profissão é majoritariamente executada por mulheres e pessoas brancas? Olha, por ser homem não. Por ser homem não, porque eu sou professor, eu sendo professor de Fundo 2, de Fundamental 2, eu sou especialista. Então, nós professores especialistas, a maior parte são homens mesmo, né? A gente tem muitos homens sendo especialistas, né? Principalmente professores de português e inglês. Mas, né, a questão do racismo a gente sofre quase todo dia, né? De pessoas chegarem, olharem e falarem: nossa, você é o professor... Eu queria falar com o professor de inglês. Aí eu chego e falei: eu sou professor de inglês. Mas você, professor de inglês? Sou eu, né? Um professor de inglês. Porque as pessoas não acreditam que um homem negro... Às vezes, as pessoas não acreditam que um homem negro possa ser um professor de inglês, né? Inclusive, quando eu trabalhava no CIEJA, muitos achavam, porque no CIEJA uma boa parte dos estudantes são haitianos. Então, muitas vezes eles achavam que eu era haitiano também, né? Eles perguntavam: nossa, você é haitiano? Quando você veio do Haiti? Eu não vim do Haiti, eu nasci aqui, né? Eu sou brasileiro. Mas assim, muitas vezes a gente tem, por parte de alunos, né? A gente ouve, né? Porque uma das coisas que muitos alunos não lembram é que uma sala de aula ela foi feita para que o professor lá na frente consiga falar e todos os alunos consigam ouvir. E todos os alunos falarem e o professor conseguir ouvir. Então, muitas vezes os alunos falam alguma coisa e acham que a gente não ouviu. Mas a gente consegue ouvir, né? O que os alunos falam. E às vezes nem sempre é coisa boa, né? Então, tem muito preconceito, muito racismo. Não por ser um homem, né, lecionando, mas por ser um homem preto. Mas a gente sabe que mulheres negras, elas sofrem muito mais ainda, né? Já sofrem por serem mulheres e por serem negras. Então, né, é isso. E continuando, o que você mais preza no seu trabalho? O contato com o aluno. Porque apesar de muitas vezes a gente estar, como eu já disse, cansado, né, triste com alguma coisa, porque o professor, assim como qualquer um de nós, tem problemas pessoais, tem problemas em casa, tem problemas na rua. Então, às vezes a gente chega aqui, né, com vários problemas e aí a gente, né, muitas vezes fica mais quieto, muitas vezes está mais nervoso, né? Às vezes um aluno faz alguma brincadeira, a gente não entende, né? Mas, assim, eu acho que o contato com o aluno, o aprendizado, a conversa com o aluno, né, ouvir o aluno, é a parte mais importante da minha profissão, né? Porque eu não só ensino, eu aprendo com os alunos, todos os dias. Todos os dias a gente aprende alguma coisa nova, né? A gente está falando uma coisa, o aluno vai ali, faz um contraponto e a gente aprendeu uma coisa nova. Então, é isso. Bom, e agora a última pergunta. O que mais te preocupa atuando nessa área? O que mais me preocupa são tantas coisas, mas essa informatização da educação. Porque tem algumas pessoas que acham que os alunos não aprendem porque os alunos hoje em dia, gostam da tecnologia e os professores são antigos e não conseguem
né, acompanhar essa tecnologia com os alunos. Mas a gente tem que ver que a conversa, uma boa conversa, ela sempre é muito melhor do que qualquer aplicativo, do que qualquer... Às vezes até melhor até que qualquer livro didático, né? Porque a gente, no meio de uma conversa, a gente pode ensinar, a gente pode aprender. Então, quando eu vejo esses movimentos tentando tanto informatizar demais a escola, com plataformas externas que os alunos têm que assistir aulas externas, né? Ou também essas pessoas que tentam comercializar a educação, né? A gente está vendo aí muitas iniciativas de pessoas que querem trazer as empresas para dentro da escola. Isso é muito complicado, porque o professor, o professor menos preparado que a gente tem, ele estudou anos, né? Ele teve anos de estudo, anos de preparação para poder dar as suas aulas, para poder lecionar, para poder entender. A gente tem que estudar para entender as crianças, entender os adolescentes, né? Entender o nosso público. E aí vem uma pessoa de fora e tenta dizer que sabe mais de educação do que uma pessoa que estudou sobre isso, né? Então, isso me assusta bastante, isso me preocupa bastante. Então, eu acho que a escola se faz, uma boa escola, uma escola de qualidade, eu acho que ela tem que ser pública, ela tem que ser gratuita, né? Ela tem que ser do povo para o povo. Porque nós, por exemplo, nós aqui no Morro Doce, a gente tem algumas demandas que o pessoal, por exemplo, lá no Morumbi não tem. Eles lá têm algumas demandas que nós aqui não temos. Então, por que a gente vai padronizar a educação? Vai padronizar tudo e dar a mesma aula que a gente dá lá no Morumbi e dá aqui no Morro Doce? A gente não consegue fazer isso, né? Não tem como a gente fazer isso. E, né, então, quando as pessoas vêm fazendo esse tipo de coisa, isso mais atrapalha a educação do que ajuda. E, como eu disse, uma boa conversa, né? Um bom papo com o aluno, passando a matéria, passando o que a gente precisa passar, passando o nosso currículo. Na Prefeitura de São Paulo nós temos o currículo da cidade, né? Só que o currículo da cidade ele dá abertura para que nós ensinemos, cada professor ensine do seu próprio jeito. A gente tem as coisas obrigatórias, mas a gente pode fazer do jeito que a gente achar melhor. Isso é uma coisa que estão tentando tirar da gente, né? E que se acontecer a gente vai perder muito. Os alunos vão perder muito com isso. Então, isso me preocupa, essas coisas me preocupam bastante. Mas já acabou? Que rápido. Ninguém inventa outra pergunta, não? Eu tenho uma. Gente, inventa. Teve uma hora que você falou que você se formou depois do seu casamento. Sim. Antes de se formar, você trabalhou em outros empregos além de professor? Olha, eu já trabalhei, como eu disse, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Ainda era permitido. Hoje não é mais. Hoje o lugar de criança é na escola, mas eu, como criança, eu estudava à noite. Para vocês terem uma ideia, eu estudava à noite na sexta série, que eu acho que é o 7º ano agora, né? No 7º ano, então, eu estudava e trabalhava, né? Era permitido, eram outros tempos. Infelizmente, né, deixava a gente fazer isso. Mas, desde os 12 anos, eu já trabalhei em tudo, né? Então, desde material de construção, fábricas de tecidos. Eu fui por vários anos um cortador de tecidos, né? E hoje eu não sei cortar uma folha. Hoje eu não sei fazer uma linha reta num corte, mas eu fui cortador de tecidos. Eu já trabalhei com, acho que quase todos os materiais possíveis, né? E aí, meus últimos empregos antes de vir para a educação, eu trabalhava em logística,
né? Eram trabalhos variados, porque quando você não tem uma formação, né? Por isso que eu sempre digo que a educação ela é importante. A educação ela é importante porque quando você não é formado em nada, você trabalha em tudo, né? Tá, te dá abertura para você trabalhar em várias coisas diferentes. Mas você não tem um salário bom, você não tem uma especialização em nada, você tem que fazer o que aparece. E, né, quando a gente casa, a gente precisa cuidar da família, né? E aí a gente vai trabalhando em trabalhos que normalmente a gente não trabalharia, né? Todos dignos, tá? Né? Nenhum desses trabalhos foram algo indigno, mas, né, já trabalhei bastante em várias coisas, né? Então, desde fábricas de bloco até logística, até sendo quase gerente de logística. Então, só que aí, né, conheci o emprego público, prestei concursos, né? De 8 concursos que eu prestei até hoje, 6 eu passei, né? Um deles eu não fui ver o resultado, então não sei se eu passei. Então, mas, né? Depois que eu vim para o emprego público, eu estou no emprego público já há quase 20 anos. E aí saí da área de administração para vir para a educação, porque, né, eu acreditava nesse negócio de educação. Tem minha irmã, que já é professora há vários anos, que eu me espelho até hoje. E vim para a educação para tentar fazer um pouquinho de diferença, né? E espero estar conseguindo fazer. Às vezes, né, a gente acha que a gente não faz. Às vezes a gente chega em casa e pensa, não mudou em nada, não. Mas quando a gente vai lá nas redes sociais, a gente vê os alunos falando das aulas, a gente vê os alunos falando da escola, a gente olha e fala, acho que está mudando alguma coisa, né? Mas é isso. E mais uma pergunta bônus, que inclusive eu desenvolvi, vendo ele falar. Qual é o seu sentimento vendo essa evolução da sua vida? Pensando no que você passou, no que você viveu no passado e agora como você vive? Olha, hoje eu não sou uma pessoa... Eu não me considero, assim, rico financeiramente, né? Mas eu me considero uma pessoa que teve uma vida... Começou bem difícil, né? Porque eu era bem pobre, mas muito pobre mesmo, quando eu era pequeno, né? E agora eu vivo uma vida até confortável. Então, assim, eu vejo que eu evolui bastante, tanto como pessoa, né? Eu já fui uma pessoa muito mais nervosa, mais irritada. Hoje eu consigo, né, conversar de boa com as pessoas. Eu tenho minha casa, eu tenho meu carro. Então, eu cresci, vamos dizer assim, que eu cresci bastante, eu consegui me desenvolver bastante, né, evoluir bastante nesses últimos anos, principalmente nos últimos 30 anos, né? Eu faço 48 anos esse ano, né? Mas dos últimos 30 anos foi um desenvolvimento muito bom, uma evolução muito boa na minha vida. E eu adoro isso. E espero continuar evoluindo, né? Porque não cheguei ainda onde eu quero chegar. E assim chegamos ao fim do nosso podcast. Estamos aqui para agradecer ao professor Marcos, que foi entrevistado, e agradecer a todos vocês. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente.